Bom, meu nome é Romilson Ferreira, estou aqui para lançar mais um vídeo falando sobre as denominações, coisa que os pastores não vão te falar nunca. Eu vou estar te mostrando dentro da Bíblia e vou estar usando dicionários para te mostrar isso. Hoje os pastores dizem assim, mas a Testemunha de Jeová, a Avó Rosa, a Adventista, eles são seitas. Eu vou estar usando o dicionário bíblico, o dicionário que é usado pelos próprios pastores, vou estar usando a própria Bíblia que eles usam e vou estar te mostrando também dentro da Bíblia que as denominações elas não estão posicionadas da maneira que o Eterno quer, estão totalmente erradas. Vamos lá? Quero estar citando primeiramente Apocalipse capítulo 2. Ali começa falando sobre as 7 igrejas. E quando você lê ali, você vê falando assim, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Laodiceia. Isso tudo é nome de cidades, não é nome de igrejas, é nome de cidade. Então a tradução original fala a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Filadélfia. E aí outra coisa que eu quero que você preste atenção, só pode haver uma igreja em cada cidade. O Eterno não permite mais de uma igreja em uma cidade. Aí você pode ler, por exemplo, aí os pastores vão dizer assim, mas naquela época é porque tinha pouco crente. Não, Atos capítulo 8, versículo 1 em diante ali, o Salvador fala o quê? Vamos olhar lá, Atos capítulo 8, versículo 1 fala assim: naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém só em um dia converteu 3.000 crentes, depois mais 5.000 crentes. Tinha 8.000 crentes em Jerusalém e, no entanto, não fala as igrejas em Jerusalém. É a igreja em Jerusalém. É a igreja que está em Corinto. Corinto era o nome de uma cidade. A igreja que está em Roma. Então não é as igrejas. Por quê? Porque o Eterno não permite mais de uma igreja em uma cidade. Você nunca vai ver falar as igrejas em Corinto, as igrejas em Pérgamo. É a igreja em Corinto, é a igreja em Pérgamo. Porque a intenção do Eterno é ter uma só igreja em cada cidade. Vou estar te mostrando isso, por quê? Primeiro deixa eu estar lendo aqui Atos capítulo 14, versículo 23. Porque os pastores não vão te ensinar a verdade. Eu não tenho compromisso com denominações, eu já saí de lá, já foi para isso mesmo, foi para mostrar a verdade para os crentes. Então vamos lá, Atos capítulo 14, versículo 23 diz assim: em cada igreja designaram ancião, designaram presbíteros, e depois de terem orado e jejuado, confiaram-no ao Salvador, em quem tinham crido. Então mandou constituir presbítero, ancião em cada igreja. Em cada igreja mandou constituir presbíteros. Agora, Tito capítulo 1, versículo 5. Presta atenção, você vai ver onde você vai chegar com esse estudo. Presta atenção, porque os pastores não têm compromisso em te falar a verdade. Aqui vamos lá, Tito capítulo 1, versículo 5. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constitua presbíteros em cada cidade. Lá mandou constituir presbíteros em cada igreja. Em Tito capítulo 1, versículo 5 diz que é para constituir presbítero em cada cidade. Porque é uma cidade, uma igreja. Uma igreja, uma cidade. Não pode haver mais de uma igreja, uma cidade. Sabe por quê? Porque essa é a soberania do Eterno, essa é a inteligência do soberano, do Eterno. Porque a igreja não é uma firma, onde vai colocando filiais. A Coca-Cola tem filiais em vários lugares, mas ela tem a sede. As firmas grandes têm a sede, onde está a sede. Na igreja primitiva não existia uma sede. A igreja de Corinto não mandava na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo não mandava na igreja de Laodiceia. É tanto que quando os líderes da igreja, alguns lá da igreja de Jerusalém começaram a descer para as outras igrejas para encher o saco lá, o próprio apóstolo Saul subiu a Jerusalém para poder reclamar. Por quê? Porque cada igreja é individual. É individual, essa soberania do Eterno. Você pode ver que no Apocalipse que cada uma daquelas igrejas tinha uma característica diferente. Éfeso era de um jeito, Pérgamo era do outro, Laodiceia era de um outro jeito. Se tivesse uma igreja mãe, uma sede, a hora que a mãe corrompesse, as filhas tudo corrompia também. A hora que a mãe virasse prostituta, as filhas tudo viravam prostituta. Então a soberania do Eterno é essa. A igreja em uma cidade não pode intervir na outra. Está entendendo? Por isso que o Vaticano, essa linha de raciocínio veio do Vaticano. A igreja mãe está lá no Vaticano, a igreja católica. Aí tem a sede na cidade. A Assembleia de Deus está a sede lá no Rio de Janeiro. Aí vem a sede, tudo embaixo, seguindo ele, o líder. A Universal está lá em cima, vem a sede embaixo, tudo seguindo.
Então, a igreja primitiva não. Ela foi constituída, cada uma no lugar, servindo o Salvador. Mas não tinha uma sede, porque a igreja não é uma organização, a igreja não é uma firma, a igreja é um organismo. Então a igreja ela existe em todo o planeta Terra, a igreja no sentido espiritual. Mas na cidade elas são representadas pelas miniaturas que estão em cada cidade. Cada cidade é uma miniaturinha da igreja que está em toda a Terra. Ela é expressada na cidade. Mas a igreja não pode ter nome. A igreja tem que ser identificada na cidade onde ela está. Ela é identificada com o nome da cidade. A igreja que está em tal cidade. A igreja que está em tal cidade. Ah, eu sou da igreja Deus e Amor. Ah, eu sou da igreja Batista. Ah, eu sou da igreja Presbiteriana. Isso aí estão criando divisões, facções. Vai escutando que onde eu vou chegar com isso. Então veja bem, a lua é a lua em toda a terra. A igreja é a igreja em toda a terra. Não pode haver nome para a igreja. Não pode. Aí vai, eu sou da igreja luterana. Aí sabe o que o crente está falando? Está falando, eu sou seguidor de Martim Lutero, eu sou de Lutero. Aí eu sou wesleyano, ele está falando que ele é seguidor de John Wesley. Está entendendo? Então nós não podemos, meu irmão, pertencer a nenhuma denominação. Se eu tentar criar mais de uma igreja em uma cidade, a Bíblia diz que eu vou pagar pelo pecado de facção. A Bíblia diz, os facciosos não herdarão o reino dos céus. Admoesta o faccioso uma ou duas vezes. Se ele não parar com isso, larga, porque ele já está condenado. Está entendendo? Eles queriam formar mais de uma igreja em Corinto. Falou, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Mesma coisa hoje, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. Paulo falou, para com isso. Isso é divisão, isso é facção. Eu plantei e Apolo regou, mas o importa é quem está dando crescimento. Mas não, os líderes correu e botou as placas. Babilônia, está lá no livro de Gênesis. Diz que os homens, eles se uniram em Babilônia e falaram assim, ó, edificamos para nós uma torre e um nome. Edificamos para nós uma torre, cujo topo chega até os céus. Façamos para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre, para que o nosso nome se torne conhecido. As Babéis estão aí, as denominações, as Babilônia. Eles criaram nomes e agora estão tentando fazer o nome embora. Eles querem levar o nome da sua denominação, eles não querem levar o nome do Salvador. É tanto que nem o nome do Salvador não está levando é um nome falso. Jesus não é o nome do Salvador. O nome do Salvador é Yahshua. O pastor nunca vai falar isso para você. Nunca vai falar. Porque eles não têm compromisso com o eterno. Eu tenho compromisso com o eterno e com as escrituras. Por isso que eu saí de lá. Então estou te mostrando. Vamos lá agora. Então os pastores gostam de usar esse aqui, ó, a Bíblia Apologética. Se você não conhece, eu estou gravando outro celular aqui da imagem mais ruim, porque o meu tem que comprar um chip para me pôr nele. Eu estou gravando esse outro mais ruim aqui. Eu vou comprar o outro. Eu vou pôr o chip no outro lá. A imagem do outro é melhor. Aí, ó, Apologética. Vai dar para você ler aí. Se não der, eu leio para você e depois sempre te dou o número da página, você confere lá. Aqui, ó. O número da página é 1443 da Bíblia Apologética. Tá assim, ó. Palavra seita, o que significa? Antes de apresentarmos os meios para se identificar uma seita ou religião falsa, saibamos o que significa a palavra seita. As palavras seita e heresia, ambas derivam da palavra grega aires, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão. Tá vendo o que significa seita, irmão? Aqui no dicionário, é um dicionário usado pelos pastores, um dicionário usado pelos pastores lá. Mas não vai deixar você ver isso nunca. Aqui, ó, palavra heresia. Heresia no Novo Testamento é empregada a palavra para denotar partido, divisão, facção. Então, a palavra seita significa facção, divisão, partido tomado, divisões em uma única cidade existem várias facções, várias denominações, várias seitas. Seita significa isso. Agora, heresia não. Heresia significa é um ensinamento errado, um ensinamento errôneo das escrituras. Seita é facção, divisão, partido tomado. Deixa o Eterno falar no seu coração. Não tranca o seu coração não, porque senão você nunca vai ver a verdade. Deixa o Eterno falar no seu coração e confere, pega os livros, vê se o que eu estou falando tem sentido ou não. Depois você tira a sua conclusão. Vamos lá. Aí você vai me dizer assim, e a questão de pastor? Vamos lá, pastor. Agora eu quero entrar na questão de pastor. Aí fala assim, irmão, mas tem lá o pastor. Irmão, não existe. A Bíblia diz que Yahshua é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso pastor. Existem dons de pastor. Quem é que tem os dons de pastor? Os presbíteros. Fala, uns foi concedido dons para ser evangelista, profeta, pastores e mestres. É dom, irmão, e não cargo, posição. Lá dentro da denominação eles têm cargo.
Então, Edom. Quem cuidava da igreja primitiva, Romeus? Os presbíteros, no plural. Vou te mostrar dentro da Bíblia. Os presbíteros. Não existia um pastor lá na frente encabeçando tudo, não, igual hoje, não. A minha igreja, as minhas ovelhas, irmão. Não aceito que as minhas ovelhas... Ah, ele tem ovelha? Ele não é ovelha, não. Ele tem ovelha. Ele não é ovelha, não? Ele não é ovelha, não? Irmãos, quando o pastor de ovelha vai buscar um rebanho de ovelha, o pastor vai na frente e sempre uma ou duas ovelhas toma posição ali na frente ali, para as outras seguir as outras vai seguindo as duas e as duas seguindo o pastor lá na frente lá, 2 ou 3 ali na frente ali, mas elas são ovelhas que olham para o pastor que está lá na frente. Os presbíteros são ovelhas olhando para o pastor que é Yahshua Mashiach, mas eles não deixam de ser ovelhas. Aí os pastores falam: a minha igreja, na minha igreja, que igreja? Você não tem igreja não, moço. Eles querem tomar o lugar do pastor verdadeiro, que é Yahshua. Sai fora, isso é Babilônia. Os caras tá com a mente cauterizada. Os caras não conseguem ver uns ensinamentos desse aqui não, irmão. Esse negócio de hierarquia dentro da igreja, vou te mostrar aqui, ó, o que eles fizeram. Vou te mostrar aqui, ó. Atos capítulo 20. Leia sua Bíblia aí, Atos 20. Quero te mostrar aqui, presbítero e bispo é a mesma pessoa. Presbítero, bispo, ancião, tudo é o mesmo. Tudo é o mesmo. Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os presbíteros daquela igreja. Paulo mandou chamar os presbíteros, que queria falar com eles que ele ia morrer e ia surgir os falsos profetas. Ele mandou chamar quem? Ele mandou chamar o pastor? Ele falou: vai lá e chama o pastor daquela igreja, que aqui não está igreja não. Mandou chamar os presbíteros daquela igreja. Por que Paulo mandou chamar o pastor daquela igreja? Porque não tem pastor. Pastor é Yahshua. Tem um grupo de presbíteros que toma conta da igreja. É um grupo de presbíteros, não é um pastor encabeçando. Porque o cabeça do corpo é Yahshua Mashiach. Nós somos membros. Esse dedo não pode mandar para esse dedo. Esse dedo não pode mandar para esse dedo. O pé não pode mandar para o outro pé. Essa orelha não pode mandar para essa orelha. Nós somos membros do corpo. Quem encabeça é Yahshua. Yahshua é o cabeça. O que fala lá? Ele é o cabeça, Colossenses. Mas os crentes não entendem isso. No livro de 1 Coríntios fala que nós somos membros do mesmo corpo. Somos membros. Não, eles querem ser o pastor. Vamos lá. Mandou chamar os presbíteros daquela igreja. Agora, quem são os presbíteros? Vamos no versículo 28. No mesmo capítulo. Atos 20, versículo 28. Estais atentos vós mesmos a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu para serem bispos, para apacentardes a igreja do Criador. Os presbíteros então são bispos, é o mesmo. Viu o texto falando? Bispo e presbítero é o mesmo. É o mesmo. Mas por que dentro das denominações tem o bispo e tem o presbítero? Porque eles criaram uma hierarquia maligna. Sabe onde está isso? Quando a igreja começou a corromper. Salvador, lá no livro de Apocalipse, fala assim: ó, tem aí, está surgindo aí os nicolaítas. Eu detesto a obra dos nicolaítas. O que é nicolaítas? O pastor nunca vai te falar. Nicolaítas vem da palavra Nicolaus. Nicolaus no grego é dividido em 2 palavras, Nico e Laus. Nicolaítas vem de 2 palavras, Nico e Laus. Nico significa subjugar, ascender, e Laus significa o povo leigo. É uma hierarquia que estava surgindo dentro da igreja, subjugando os leigos, coitadinho, que fica lá no banquinho, só olhando assim, e aquele clero sentado lá em cima do púlpito, que é igual na época do Salvador. Foi, eles amam os primeiros lugares na sinagoga. Quem é que ama os primeiros lugares quando você entra dentro das denominações, dentro da sinagoga? Você está lá sentado em cima do púlpito. Está lá o clero, a hierarquia. Ama os primeiros lugares. Gosta de ser chamado de mestre, de pastores pelos homens na rua. Gosta de ser saudados. Aí o Salvador falou: vocês parecem sepulcro caiado. Por fora vocês são lindos, por dentro vocês estão cheios de imundícia. Roubando dinheiro das viúvas, das órfãs. Pregando dízimo, pregando tudo errado, ensinando tudo errado. Falou assim: vocês retêm a chave do conhecimento na mão, não deixem entrar os que querem, não entre e não deixem os que querem entrar no reino. Eles retêm a palavra da ciência, a chave da ciência. Não entra e não deixa os que querem entrar. Essa é a verdade. Então, irmão, aí criou-se um clero. Aprendeu com quem? Aprendeu com a Igreja Católica, o Papa. General desenterra na sua roupa, vigário, substituto geral de Deus na terra. Aí vem o Papa, os cardeais, os bispos, os arcebispos, até chegar no padre. Mesma coisa eu sou o bispo, eu sou o apóstolo. Aí vem o bispo.
Eu sou o presbítero, o pastor, eu sou o presbítero, eu sou o evangelista, e eu sou o diáconozinho. Criou um clero. Salvador falou, no meio de vós não haverá tal coisa. Ele falou, lá os reis da terra governam sobre os menores com autoridade, mas no meio de vós não será assim. Ele está falando, lá existe uma hierarquia, mas no meio de vocês não pode ter tal coisa. Vocês são membros uns dos outros, vocês têm que cuidar uns dos outros. Quem quiser ser o maior, seja servo, seja escravo do outro. Porque eu vim para servir e não para ser servido. Ele lavava o pé dos apóstolos. Mas o clero não. Vou arrumar aqui esses aqui, ó. Irmão, você é diácono, fica aí. Você ainda vai crescer, irmão. Você ainda vai mudar de cargo. Você vai galgando cargo. É igual a firma. Aí eu quero chegar gerente, né? Criaram uma hierarquia que o Salvador falou no meio de vós, não é para haver tal coisa. Ele falou, eu detesto a obra dos nicolaítas, essa hierarquia aí. Essa Jezabel que se afirma, profetiza e não é. Quem é que está ensinando? Jezabel é quem ensinava. Jezabel ensinou a armar cilada para os filhos de Israel lá, para os filhos de Israel. Quem é que está armando cilada hoje? Pastor. Vem cá, irmão, vou te dar um cajadinho, você vai apontar para uma casa e vai ganhar uma casa. Vou te dar um anel, uma aliança que você está fazendo, você vai pôr o anel no dedo. Vou te dar uma pulseirinha da proteção. Vou te dar um raminho, vou te dar um sal, você leva para sua casa e espere no canto da sua casa. Vou te dar um óleo ungido, vou te dar água benta. E os crentes, um dia eu fui na casa de um crente e perguntou para mim, o que eu achava daquilo? Eu falei, idolatria. Se é idolatria. O que cura uma pessoa é o nome do Filho do Eterno. O poder está no nome do Filho do Eterno. E foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante do nome de Yahweh e confesse que ele é o Rei, para a glória do Pai, para a glória de Yahweh Todo-Poderoso. O poder está no nome do Filho do Eterno. Nem cajado, nem anel. Sai dessa Babilônia, meu irmão. Sai dessa Babilônia enquanto é tempo. Você está comendo lavagem. Está comendo comida enlatada dentro desse sistema maligno aí, que nunca vai te ensinar isso aqui que eu estou te ensinando, não. Nunca vai te ensinar isso aqui. Eles não têm compromisso, irmão, com a verdade. Eles não têm, os líderes não têm. Meninos, menino que fica brigando. Menino que fica disputando, brigando. Uns querem cargo dentro da denominação. Não, eu agora vou ser pregador. Não, eu agora vou ser cantor. Eu agora vou... Nossa, fulano me deu um cargo lá dentro. Irmão, vem pra cá que eu vou te dar um cargo. Pra que isso, irmão? Não, você tem que pedir... É o Eterno que tem que te dar os dons do Espírito. Vem do Espírito dele. Não adianta você querer ser uma coisa que você não é. Cada um é chamado numa área. Cada um é dado um dom diferente. Cada um é dado... Para mim foi dado o dom de ensinar. Eu tenho que concordar. Eu não tenho o dom de cura. Eu não tenho. Mas eu tenho o dom de ensinar. Então eu tenho que... o Eterno me chamou nessa parte. Cada um é dado um dom para ele ter utilidade no corpo. Não é assim não. Cargo não, irmão. Isso é tudo errado. A denominação está ensinando tudo errado para os crentes, coitado. Nossa, mas também não aceito. Só uma pessoa igual eu chegar dentro da denominação, irmão, eu for falar lá dentro, eles me jogam para fora. Eles falam, irmão, para com isso. Para com isso, que agora você está abrindo o olho das pessoas, né, para as pessoas verem a verdade. Então veja bem, irmãos, olha aqui. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Pois, se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja do Criador? Olha aí o que está falando. Falando para os presbíteros. Se os presbíteros não sabem governar a casa deles lá, cuidar do filho dele, governar a casa dele, ele tem que governar. Lá é para ele governar mesmo. Aí ele fala assim, como é que ele vai cuidar? Aí agora, olha que a Bíblia é maravilhosa. Aí a Bíblia fala assim, agora como é que ele vai cuidar? Porque não é para ele governar a igreja. A igreja não é para ser governada, não é para existir uma hierarquia dentro dela. É para cuidar. É para cuidar, não é para governar não. É para cuidar, por isso que mudou. Falou, a casa dele é governa o presbítero, mas a igreja cuida. Vamos lá agora. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. O Eterno, eu creio que o Eterno está falando no seu coração aí, ó. Porque o Espírito dele, eu sinto que o Espírito dele está movendo. Aqui diz, apacentai o rebanho do Criador que vos foi confiado, cuidando dele. Olha aí, cuidando dele. Não como por coação, mas de livre vontade, como o Criador quer, nem por top ganância, mas por devoção. Não como os senhores daqueles que vos cooperam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa inacessível da glória. Apóstolo Pedro, ele falou, o que ele fala aqui no Redenção? Aos anciãos, aos presbíteros que estão entre eles, exorto eu, que também sou presbítero. Ele não falou, eu sou pastor, não. Ele falou, eu exorto eles que eu também, que sou presbítero. Pastor, ele sabia, só tem um. Yahshua Mashiach.
Yauch é o pastor, eu não sou pastor. Pastor é Yauch. Eu posso ser um presbítero e ter o dom de pastorear, mas eu não sou pastor. Viu aonde está as denominações agora, irmão? Está longe do evangelho, está longe do verdadeiro evangelho. Está pregando uma casca, uma mentira para o povo. Vamos em Hebreus. Ah, irmão, lá na Bíblia minha está escrito: sede obediente aos vossos pastores. Você tem certeza que essa é a tradução original? Sede obediente aos vossos pastores? Ei, irmãos, os pastores não sentam comigo para conversar nem 10 minutos, eles pedem para parar. Eles falam: para. Sabe por quê? Porque eu não sou bom, não, irmão. Eu não sou bom, não. Bom é o Criador. Bom é o Criador. O próprio Salvador falou: por que você está me chamando de bom? Bom é só um, que é o Eterno. Nem o Criador não se colocava no lugar do Eterno. Ele falou: bom é só um, que é o Eterno. Bom é Ele, que derrama a graça dele sobre nós, para nós ensinarmos corretas pessoas. Toda honra, toda glória seja dada ao Eterno e a Yauch. Olha aí como é que está escrito. Circular de caneta aí. Olha aí, olha aí. Como é que está aí? Obedecei a vossos dirigentes, superintendentes, algumas traduções falam. Obedecer aos presbíteros. Aos presbíteros. O apóstolo Paulo mandou chamar os presbíteros. Aos presbíteros. Tinha um conjunto presbítero que tomava conta da igreja. Quando ia ter uma decisão, sabe como é que eles faziam? Eles reuniam a igreja e aí eles iam decidir. Os apóstolos chamavam os presbíteros e chamavam a igreja. Falavam: irmãos, o que vocês acham que é melhor para a igreja? Tal. Hoje não. Hoje o pastor, ele é o dono da igreja, ele é o dono de lá. Aqui na minha igreja eu faço assim. Se quiser seguir, segue. Se não quiser, sai fora, porque a igreja é minha. Eu jogo para fora, a igreja é dele. E é dele mesmo, não é a igreja de Salvador, é uma organização. É um sistema fracassado, caído. Isso aí é fracassado e caído. Então nós temos que ir, nem que nós fiquemos sozinhos, só nós. E outro, irmão. Ah, irmão, mas nós precisamos do templo. Quem falou isso pra você, irmão? Ah, irmão, o pastor disse que lá é a casa de Deus, lá é a igreja, a casa de Deus. Ah, lá é a casa de Deus? Pode ser a casa de Zeus. De Zeus. Porque a casa do Criador do Universo não é não. A casa do Criador do Universo é nós. É nós. A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Nós. Certa vez o Salvador estava saindo, os discípulos assim: olha aí, Salvador, que templo lindo, olha que é lindo, olha que é bonito. Porque Herodes fez ele muito bonito aquele templo, o Salvador, ele falou assim: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra ali que não seja derrubado. O Eterno vai jogar isso tudo no chão. Aí você chega no livro de Atos e fala assim: o Eterno não habita em templo feito por mãos de homem, como se de alguma coisa precisasse, porque Ele é dono do universo, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não habita em templo feito por mãos de homem. Aí os pastores falam: vem para a casa de Deus. Que casa de Deus, irmão? A Bíblia diz que nós somos a casa do Eterno e que nós estamos sendo edificados casa espiritual, templo para a habitação do Eterno. Então para com isso de falar que aquilo é casa de Deus, que aquilo é igreja. O Eterno não habita em feito por mão de homem. Ah, mas reunir aonde? Onde os apóstolos reuniam? Em casa. Você quer os versículos? Vou te dar os versículos aqui. Romanos 16, versículo 5. A igreja que reúne na casa de fulano. 1 Coríntios 16, versículo 19. A igreja que está reunida na sua casa. Filemon, capítulo 2. A igreja que reúne na sua casa. E mais outros. A igreja primitiva reunia era nas casas. Nas casas. Porque eles entenderam que a casa somos nós. Aquilo era só uma simbologia, aquilo é sombra do passado. Uma tipologia. Espero que o Eterno tenha revelado alguma coisa no seu coração nesta noite para que você entenda. Entendeu? Espero que você entendeu a mensagem do Eterno para você. Pastor Yauch, o Machia. Ele é o pastor verdadeiro. E era um conjunto de presbíteros que tomava conta da igreja primitiva. Entendeu? E que em cada cidade só pode haver uma igreja. E denominação não são igrejas. E que cada nome daquele que está lá, que lá está relacionado lá com a Torre de Babel. Edifiquemos para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre. Isso quer levar o nome deles, para o nome deles se tornar famoso. E não o nome do Salvador Yauch. Fica na graça e na paz do Eterno.